Né? Hoje eu vou falar sobre a história do Buda, a vida do Buda, né? O comecinho do budismo, que é o Siddhartha Gautama. Quem já ouviu falar esse nome, quem já ouviu falar outro nome, né? O Shakyamuni, também falado aí como Sakyamuni, mas o certo é mais Shakyamuni. A gente vai falar da história dele, porque foi, afinal de contas, ele quem fundou o budismo. Essa história, ela começou aí mais de 2.500 anos atrás, tá? Então começou no século 6 a.C. E aí, antes mesmo dele nascer, a história começa da seguinte forma. Começou um pouco antes, com a mãe dele. Ele é filho de rei e rainha, e a rainha era a rainha Maya e o rei Suddhodana. Quando ela casou, ela teve um sonho, tá? E esse sonho foi o seguinte: ela sonhou que um elefante branco veio até ela e entrou na axila direita dela. E ela falou: que sonho é esse? Né? Chamaram um sábio para tirar as dúvidas por o que seria esse sonho, né, diferente. E aí então o sonho identificou, interpretou isso como uma gravidez. E aí então ela ficou grávida de fato. Tá, tudo isso são histórias, né? Mas é uma história muito bonita. E aí, de acordo com a história, ela ia ter um filho e aí realmente ela ficou grávida. Quando ela foi para ter o filho dela, ela decidiu ter esse filho na cidade natal dela, que chamava Kolia. Tá? É uma cidade também que antigamente era a Índia e agora é parte do Nepal, tá bom? E aí, quando ela estava a caminho dessa cidade, ela teve um pressentimento e ela quis parar num jardim chamado de Jardim de Lumbini, tá? E aí ela achou uma planta muito bonita lá, chamada Ashoka, e ela foi buscar essa planta. E aí a coisa aconteceu ali mesmo. Ela, né, diz a lenda que na verdade a planta, né, a árvore, deu um galho para ela se apoiar, e aí ela teve o filho ali de cócoras mesmo, né? E aí nasceu o menino Siddhartha Gautama. Ficaram muito felizes, voltaram ali para o palácio. Ele é um menino que nasceu no norte da Índia, tá? Hoje é o Nepal, como eu falei, era o século 6 a.C. E ali era o reinado do Shakya, tá? Então o rei Suddhodana e a rainha Maya eram do clã Shakya. E nasceu Siddhartha Gautama, esse era o nome dele, tá? E aí, só que é o seguinte, ficou muito famoso, né, o nascimento do rei Suddhodana, e então chegou um outro sábio para parabenizar esse casal desse filho que estava nascendo. E quando ele pôde ver o filho desse casal, ele começou a se emocionar. E ele ficou muito emocionado. E aí então o rei Suddhodana achou estranho e falou assim: o que aconteceu? Por que você chora tanto? E aí o sábio falou o seguinte: eu choro porque eu não estarei aqui quando ele fizer todo o bem pelo povo que ele vai fazer. Opa! Então profetizou ali uma coisinha pelo futuro, né? Ele vai fazer muito pelo povo. Só que assim, ele já era um príncipe e ele era filho do rei Suddhodana. E o rei Suddhodana falou assim: ele não precisa fazer nada pelo povo, ele já é um príncipe. Então, para eu ter garantia de que isso não vai acontecer, para eu não jogar esse menino no mundo, vamos fazer o seguinte: fecha tudo e esse menino não sai daqui. E aí o que aconteceu? Né? Outro ponto importante: a mãe do menino morreu. A rainha Maya morreu 7 dias depois, tá? Ela morreu ali 7 dias depois do parto. E ele cresceu sem a mãe. Ele nasceu criado pela tia, que é um nome bem difícil, é a tia Mahapajapati. Mahapajapati é a tia dele, tá? E ele cresceu ali dentro do palácio. E foi crescendo, mas ele não tinha acesso nenhum a fora do palácio. E isso foi chamando muita atenção dele. Até que ele começou o quê? A pedir para o pai dele, para ele saber o que estava acontecendo, né, lá fora, o que podia ter lá fora. E ele ficou nessa, mas ele só foi atendido mais tarde. Aos 16 anos, ele foi
casado com a própria prima, que é a Yasodhara, a prima Yasodhara. E continuou, né? Foi casado aos 16 anos e continuou dentro do palácio, até que um dia ele falou assim, eu quero muito conhecer lá fora. E é um pedido extremo ali do pai. O pai dele concedeu essa permissão para que ele pudesse conhecer. E aí entra uma outra parte também da história que é muito interessante. Diz a lenda que o palácio tinha 4 portões e ele teve uma experiência única em cada portão que ele visitou do palácio. Diz que quando ele visitou o primeiro portão, foi o portão leste, das coisas que ele viu lá, ele identificou uma pessoa que era idosa, um velho. E aí ele estava junto de um cocheiro, de um amigo dele, né, um súdito lá. E aí ele pegou e falou assim, mas o que é isso? E aí ele falou, é uma pessoa idosa, é um velho. E ele falou, mas como assim? E aí o menino do lado falou, todos nós passamos por isso, todos nós ficamos velhos. Olha só, o menino já tinha mais de 16 anos e ele não sabia nem o que era a velhice. Porque ele não tinha acesso. Tudo que era tipo de sofrimento foi tirado dele na vida dele inteira, para que ele não tivesse nenhum questionamento. Depois disso, ele foi para o portão sul. E aí ele viu um outro aspecto. Ele viu uma pessoa doente, uma pessoa moribunda, pessoa morrendo ali mesmo, né? E aí ele perguntou, mesma coisa, o que está acontecendo? E aí foi falado, todos nós passamos por isso, todos nós ficamos doentes. Ele, eu nunca passei por isso, eu nunca vi isso. Que curioso. Beleza, passou mais um pouco, ele foi no outro portão e ele foi para o portão oeste. Nesse portão ele vislumbrou uma outra coisa, que foi uma cena fúnebre, que naquele caso era um funeral de uma pessoa, né? Uma pessoa morta sendo queimada, que é uma prática da Índia, né? A cremação. E aí a mesma coisa, fez a mesma pergunta e ele teve mais essa surpresa, todos nós passamos por isso. E aí na última oportunidade, no último portão, ele foi e visitou ali o portão norte. E aí ele viu uma outra situação, ele viu um senhor asceta. O que é isso, Diego? Asceta era uma espécie de monge, uma pessoa que é abdicada, ela abre mão de tudo, tá, para ter a experiência do sofrimento da vida. Ele experimenta até a proximidade da própria, né, e a proximidade da morte em vida. É uma pessoa que abre mão de tudo, abre mão até de comer e de beber. Ele pratica o desapego total para que ele possa então ter um sentimento da espiritualidade, tá? E aí ele também queria entender aquilo. E isso ficou, né? Ele teve essas 4 experiências e ele ficou muito curioso com tudo isso. E aí voltou para dentro do castelo e continuou ali ainda dentro do castelo, tá? Ele só teve essa oportunidade e ficou ali mesmo, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Por quê? Por que existem os sofrimentos? Por que as pessoas passam por isso? Porque, inclusive, eu aqui dentro do castelo não passo por isso e não vejo essas coisas acontecerem. Porque ele era uma pessoa muito privilegiada. E aí aquilo continuou, né, mexendo muito com ele. Até que aos 29 anos já tinha mulher, já tinha filho. E aí ele fez o seguinte, ele fugiu do castelo. Ele fugiu e ele abriu mão de tudo, porque ele queria experimentar tudo e saber o quê? Qual era a experiência da vida, qual era o sentido da vida. E ele abriu mão de tudo isso e fugiu. E quando ele fugiu, o mais próximo do que ele tinha ali era o quê? Era a experiência de poder viver uma vida de asceta. Então ele virou um asceta e praticou o ascetismo durante ali quase 7 anos, tá? Então ele praticou a quase morte, ele praticou ali a meditação, ele praticou abrir mão de tudo, tinha técnicas de mortificação que chegavam ao ponto dele comer 1 grão por dia, né? Para ele só chegar no extremo de não morrer. E aí o que acontece? Ele ficou muito bom nisso, ele era um cara diferenciado. Tanto que várias pessoas, até que também buscavam esse tipo de prática, começaram a seguir ele. E ele tinha 5 seguidores principais ali, tá?
E aí ele começou a praticar, e quando eu falei, ele chegou no perto dos 7 anos, ele ficou assim e pensou, eu acho que não está funcionando, eu acho que não está me dando o resultado que eu quero. E agora? Quando ele fez isso foi o ponto da mudança, tá? Ele era um asceta, ele percebeu que 7 anos de prática daquilo não dava resultados para as perguntas que ele tinha, e aí ele falou o seguinte, não quero mais isso. Quando ele fez isso, né, teve uma moça chamada Sujata que chegou perto e ofereceu o quê? Arroz para ele. E aí ele falou assim, eu vou comer. Eu vou comer. E ele, para quê? Para ele poder se restabelecer. Se ele estava ali quase morto, né, então ele estava assim, esquelético, né, sobrevivendo só realmente por muita boa sorte mesmo, só chegando ali próximo de não morrer. O que é a primeira coisa que ele vai fazer? Vou comer, para que eu possa voltar ao normal. E aí começou a saga dele para a iluminação. Por quê? Ele fazendo isso, ele voltou a comer, voltou a se restabelecer, e ele foi para uma cidade próxima ali chamada Bodh Gaya. Essa cidade, tá, é uma cidade onde ele chegou onde ele queria, e aí quando ele quis descansar, ele escolheu ali a sombra de uma árvore enorme chamada árvore Bodhi. Se você não conhece a árvore Bodhi, é uma árvore que é um tipo de figueira, tá? Tem até uma curiosidade, não sei de que cidade você fala, mas aqui na minha cidade, em Campinas, perto de São Paulo, tem um shopping, e esse shopping ele é enorme, chama Shopping Parque Dom Pedro. E numa das entradas principais do shopping tem uma árvore enorme, né? Eles tiraram ali do próprio terreno e essa árvore ela tá dentro do shopping, deitada ali, né? Como fala? Invernizada. É linda a árvore. E tem uma plaquinha ali. A plaquinha fala o seguinte, 2 informações. A primeira, essa árvore foi tirada do próprio terreno, né? E para poder inclusive deixar aqui de enfeite. Mas a informação mais legal, diz a lenda, que foi sobre embaixo de uma árvore como essa que o Buda atingiu a iluminação. Então, quer dizer, lá na cidade de Bodh Gaya, na Índia, ele escolheu uma árvore Bodhi e começou o quê? A meditar. Ele já tinha se restabelecido e aí ele começou a meditar e passou algumas semanas ali meditando, né, buscando realmente respostas. E ele mesmo prometeu uma coisa, só vou sair daqui quando eu tiver essas respostas, né, respondidas, né? E aí foi assim, meditou, e o mais interessante, que levou à iluminação, ele chegou ali e começou a passar por várias provações. A primeira já tinha passado, inclusive, diz a lenda que ele passou por 3 provações. A primeira foi o quê? As pessoas que seguiam ele, largaram ele, deixaram ele e começaram a falar mal dele. Porque assim, ele era o príncipe, e aí de repente ele virou asceta. E aí depois de 7 anos ele largou tudo. Ah, deu saudade de ser príncipe, né? Deu saudade de ter a vida boa de novo. E aí começaram a falar mal dele, tá? E aí ele passou por essa aprovação. Mas ele, na verdade, só queria não morrer, né? Ele queria sobreviver de novo e voltar ao normal. Depois, durante a meditação, ele passou por várias provações, né? Em específico 2. A segunda, no caso, seriam várias provações que são várias calúnias, e aí a história diz que é um demônio, né? E assim, quando a gente fala de demônio na história do budismo, na verdade não existe um ser demônio, existe uma adaptação, né? Como se fosse uma forma de falar para todas as maldades, tudo que fazem de mal. Então, várias pessoas que vieram questionar ele, várias pessoas que vieram tentar ele de algumas coisas, e tudo que é relacionado às tentações, tá, são as provas que ele passava do demônio Nara. E por último, diz a lenda que ele pegou e teve uma aprovação de uma mulher que veio falar que ela estava grávida dele. É uma história muito curiosa, mas isso está escrito, tá? E aí, depois de tudo isso, ele atingiu a iluminação. Ele passou por várias provações, várias tentações, até que ele atingiu a iluminação. Quando ele atingiu a iluminação, diz a lenda que ele atingiu, né? Ele passou ali 23 dias meditando. Mas a meditação não necessariamente foi no último dia.
A questão é que depois que ele atingiu a iluminação e compreendeu o sentido da vida, ele teve mais um questionamento. E o questionamento era: o que eu faço com isso? Diego, o que eu faço com isso? Ele se questionou. E aí, quando ele decidiu, ele começou a agir. Qual foi a atitude do Siddhartha Gautama quando atingiu a iluminação? Ele decidiu propagar. E isso é um dos pontos mais importantes da história do budismo, tá? Que é a decisão dele. E isso já mostra depois, eu vou falar de diferenças de budismo em outra live, só por esse ponto aqui. O que ele decidiu fazer com a iluminação? Ele decidiu propagar. E aí ele levantou, e aí quando ele levantou e falou, vou propagar, ele saiu andando. Simples assim. Saiu andando e por todo ponto que ele andava, ele conversava com as pessoas. E ele conversava e questionava as pessoas. Questionava do sentido da vida, questionava tudo que era importante. Porque isso, quando ele despertou, e Buda significa despertar, né? O desperto, ele descobriu ali as 4 nobres verdades. Tá? E aí eu vou compartilhar com vocês. As 4 nobres verdades. Primeiro, existe o sofrimento. Segundo, todo sofrimento existe por uma causa. Terceiro, toda causa do sofrimento existe uma solução. E ele fala aqui uma dissolução do sofrimento. E quarto, toda dissolução possui um caminho. Tá? Então, sofrimento, causa do sofrimento, a dissolução do sofrimento e o caminho para a dissolução do sofrimento. Essas são as 4 nobres verdades do Buda. E aí ele começou a questionar as pessoas exatamente com isso, tá bom? Foi lá e começou a conversar. Só que assim, ele tinha uma habilidade, ele era muito bom no discurso, ele era muito bom na conversa, ele era muito bom nos questionamentos. Então, quanto mais ele andava, mais ele conversava com as pessoas e mais ele questionava, e muitas pessoas realmente também despertavam para a verdade junto com ele. E aí, nesse momento, junto com a iluminação, ele revelou os 3 tesouros. O que são os 3 tesouros, Diego? No momento da iluminação e conversando com as pessoas, ele atingiu, ele revelou os 3 tesouros. O que é isso? O primeiro tesouro, o tesouro do Buda. O que é o tesouro do Buda? É o tesouro do ensinamento. Segundo, o tesouro do Dharma. O que é o tesouro do Dharma? É a lei mística, a lei do universo. E, por último, quando as pessoas começaram, inclusive, a seguir o terceiro tesouro se constituiu, que é o tesouro do Sangha. O que é isso, Diego? É o tesouro da comunidade. As pessoas começaram a seguir ele e começaram a praticar a mesma coisa que ele, né? Então, instituiu-se ali o budismo, que é a prática dos ensinamentos do Buda. Eu até fiz um vídeo, né, lá no YouTube, foi acho que meu primeiro vídeo falando o que é budismo. E é isso, é a prática do Buda, que é ali o terceiro tesouro, que é o Sangha. Então instituiu-se ele a comunidade. E a coisa começou a andar. Ele já tinha nessa fase aí uns 30 e poucos anos, tá? E aí ele fez isso e percorreu a Índia inteira, conversando e propagando a iluminação, os ensinos do Buda. E para que as pessoas cada vez mais pudessem, né, acompanhar ele e atingir a mesma iluminação que o Buda, essas pessoas, cada uma tinha um jeito. E aí ele buscava sempre o quê? Os questionamentos, ele buscava sempre as metáforas, ele buscava sempre as analogias, e cada uma, a seu modo, ia atingindo a iluminação, ou não. Algumas pessoas eram mais ansiosas, algumas pessoas eram mais arrogantes, outras pessoas eram mais questionadoras, e nem todas atingiram direto a iluminação, né? Mas várias pessoas seguiram ele e algumas pessoas ficaram até muito famosas por estar junto com ele. Um dos principais seguidores dele, que foi fundamental depois da morte dele, eu vou falar isso depois, foi o Ananda, que é um amigo dele que seguia ele e tinha uma memória fotográfica sobre tudo. Ele ensinava as pessoas e o Ananda gravava tudo aquilo porque não tinha nada escrito naquela época, tá? E aí ele foi andando e propagando o budismo, e como realmente cada pessoa tinha um jeito de aprender, ele começou a perceber que determinados
determinadas orientações que ele dava, elas ajudavam algumas pessoas a atingir de certa forma. E aí foram se instituindo sutras, ou seja, ensinamentos. Ele foi compilando aquilo, tá? Então eu percebi que o Sutra X vai ajudar. Então ele foi ensinando sempre as pessoas. E diz a história que durante mais de 40 anos que ele propagou o budismo, foram mais de 80 mil ensinos. Nossa, quanta coisa! Então, durante toda a propagação do Siddhartha Gautama, ele teve mais de 80 mil ensinos. Uma coisa muito interessante é que depois que ele atingiu a iluminação, ele mudou o nome dele. Mudaram o nome dele, porque assim, o nome naquela época era muito significado, era muito significativo. Então o que era o nome dele normal, Siddhartha Gautama, depois que ele atingiu a iluminação, tornou-se então Shakyamuni. Por quê? Porque ele é uma pessoa que veio do clã dos Shakya, tá? E Muni significa o sábio, então ele se tornou o sábio dos Shakya. Né? Então ele se tornou o Shakyamuni. No budismo Nichiren, que é o que eu pratico, nós falamos mais Shakyamuni, tá? Então Siddhartha Gautama é o nome dele original, mas nós chamamos mais ele de Shakyamuni. E aí, então, até o final da vida dele, o Shakyamuni, ensinou mais de 80 mil ensinos. Mas, Diego, são 80 mil? Qual é o ensinamento mais importante do Buda? O ensinamento mais importante do Buda foi o Sutra do Lótus, que foi o último sutra que ele ensinou durante os últimos 8 anos de vida dele. Tá? Então, de tudo que ele ensinou anteriormente, cada coisa era uma cápsula, era um pedaço. E quando ele começou a resumir aquilo e realmente aprofundar ainda mais, ele criou o Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus é um ensinamento de 28 capítulos. Tá? E quando a gente recita, né, hoje o mantra Nam-myoho Renge-kyo, é um resumo do título desse sutra, que, né, tem toda uma história, inclusive eu contei essa história no vídeo Tudo sobre o Nam-myoho Renge-kyo, tá? E significa, na verdade, né, o título do Sutra do Lótus tem a tradução do sânscrito que chama Saddharma Pundarika Sutra, né, que depois virou em chinês Myoho Renge-kyo, e depois Nichiren Daishonin revelou ali em formato de mantra o Nam-myoho Renge-kyo, devotar a própria vida a uma lei mística de causa e efeito que baseia-se em todos os ensinos, tá? Que atua sobre tudo, é muito profundo. Então olha só que legal, né? Ele pegou e fez isso, mas quando ele ensinou o Sutra do Lótus, ainda assim ele falou o seguinte, no final da vida dele: esse ensino não é o mais completo, ou seja, mesmo que você recite todo o Sutra do Lótus, os 28 capítulos, ainda não significa que é uma forma prática para você atingir a iluminação. Tá? Então ali, depois da morte dele, foi instituído que todo esse ensinamento que ele fez durante todos esses anos, 40 e poucos anos, inclusive os 8 anos do Sutra do Lótus, foi instituído como os primeiros dias da lei. Ou seja, os primeiros dias, a primeira linguagem, a primeira forma de falar, de ensinar a iluminação sobre a lei do universo. Tá? Então, os primeiros dias da lei. Quando ele falou isso, ele completou o seguinte: primeiro, esse aqui não é o ensino mais completo. E vai surgir o ensino mais completo daqui 5 ciclos de 500 anos. Ou seja, nos últimos dias da lei. E aí entra uma outra coisa. O que é os últimos dias da lei? É um ensinamento reformado para que as pessoas do resto da eternidade possam compreender e possam colocar de maneira prática o ensino do Buda e atingir a iluminação de maneira prática, tá? Então é um tema de uma outra live isso também, mas aí, quer dizer, tudo ali ficou nos últimos dias da lei. Ele propagou por mais de 40 anos, aproximadamente 45 anos, e deixou o Sutra do Lótus como ensino mais profundo. Diego, existem outros sutras? Existem outros sutras. O principal que eu conheço, fora o Sutra do Lótus, que é de uma outra linha do budismo, é o Sutra do Coração, tá? É de uma outra linha budista.
mas ainda assim são ensinos anteriores ao ensino do Sutra do Lótus. Então, quer dizer, é mais fácil o quê? A gente considerar que o último sutra é o mais importante, o mais profundo, o mais prático e o que traz realmente a possibilidade da iluminação de maneira imediata. E aí a última informação que tem sobre isso é que o Buda faleceu aos 80 anos e aí deixou uma coisa que foi uma notícia muito impactante. Tudo que ele fez durante mais de 40 anos e morreu aos 80 anos, não tinha nada escrito. Diego, como assim? Nada escrito. Ele morreu e não tinha nada escrito. Não era uma prática naquele tempo. Não tinha esse hábito, não tinha nem material direito para fazer isso. E depois, só depois da morte dele, que as pessoas se reuniram para fazer isso. Mas essa vai ser uma outra live e talvez, bem provável, a próxima na semana que vem. Ok, pessoal? Pessoal, obrigado mesmo por acompanhar, tá aí e falar um pouco da história do budismo, da história, né? Então foi assim que fundou o budismo. O Siddhartha Gautama, filho, né, um príncipe que ficou órfão da mãe, foi criado pela tia, né? Foi trancado no palácio por mais de 15 anos ali até saber o que tinha lá fora. Quando ele conheceu lá fora, ele começou a se questionar por que tem o envelhecimento, a doença e a morte. Consequentemente, o nascimento. Quando ele se questionou isso, ele ficou muito encucado. Ele abriu mão de tudo aos 29 anos, vazou do castelo, deixou mulher e filho para ele poder buscar o sentido da vida. E até que um dia ele conseguiu atingir a iluminação depois de mais de 7 anos, né, de uma vida de quase morte, uma vida de asceta. Então é até legal nesse ponto aqui, onde a gente começa a perceber a questão de algumas pessoas perguntam assim: Diego, o Buda é o gordinho sentado? Não, o Buda não é o gordinho sentado. Pela própria história que você acabou de ouvir, você percebe que numa vida de asceta, numa vida de abrir mão de tudo, o que menos tinha ali era comida. Então ele não era gordo, ele era muito magro. Ele quase morreu. Então, essa visão do gordinho sentado é uma outra visão, não é nem um Buda de verdade, é um monge, né? Uma imagem de um monge chamado... Eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver aqui. Perdi a informação. Acho que eu não vou falar para não errar, mas era de um monge que diziam que era a reencarnação de um outro Buda, tá? Então, assim... Diego, me perguntaram, poxa, então o budinha sentado é o gordinho sentado? Não, não é. É importante colocar uma moedinha no gordinho sentado? Não, isso é pura superstição. O budismo ele não pratica nem isso, tá? Na verdade, o que o budismo começa a praticar é o caminho do meio. O que é o caminho do meio? É a felicidade apesar de todos os problemas e adversidades que você vive. No budismo Nichiren, você consegue atingir essa condição com uma ferramenta, com uma oração, com um mantra que ele te condiciona a atingir essa iluminação de maneira mais prática e mais rápida, que é o Nam-myoho Renge Kyo. Você já conhece o Nam-myoho Renge Kyo? Tem até vídeo, né, falando sobre isso. A Maju, lá do Uruguai de novo aí, estou preparando para receber meu Gohonzon. Parabéns! O que é o Gohonzon? É um mandala, uma espécie de pergaminho que a pessoa ela recebe quando ela decide se tornar uma pessoa budista, tá? Então, uma pessoa que se converte ao budismo, ela recebe o Gohonzon, onde está escrito Nam-myoho Renge Kyo e um monte de coisa para você usar ele como objeto da observação da mente. Então, a gente tem uma espécie de pergaminho dentro de um oratório, né? Uma espécie de armário, e você faz as orações todos os dias diante dele, que também é tema de uma outra live, não vou falar isso hoje, para que a gente possa ter uma canalização ali do seu Nam-myoho Renge Kyo com mais força. Tá certo, pessoal? Foi bem rapidinho essa live de hoje. Agradecer de verdade quem pôde acompanhar comigo, tá? E mostra pro seu Shakubuku, mostra pros seus amigos que querem conhecer o budismo e saber como foi fundado o budismo, né, antes até mesmo de Cristo. Beleza? Muito obrigado, boa noite e até a próxima live. Tchau!